Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o juiz, escritor, professor e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. Ministro, é um prazer recebê-lo nesse nosso programa. E o senhor é paulista, né? Nascido aonde? Sim, em Taubaté. O senhor nasceu em Taubaté, mas logo criança... Eu fui para o Rio de Janeiro. E depois do Rio de Janeiro, voltei com meus pais um tempo relativamente pequeno para São Paulo, depois retornamos para o Rio, onde eu fiz todo o meu curso. O senhor tem lembranças de infância, então, do Rio de Janeiro, né? O senhor viveu no Rio de Janeiro numa... Praticamente no Rio de Janeiro, porque eu vivi no Rio de Janeiro a partir de 4 anos, 5 anos de idade. A partir daí até o momento em que eu fui para São Paulo de volta, quando ganhei a cadeira de Direito Civil da USP, que foi em 1968, eu morei no Rio de Janeiro, onde fiz toda a minha formação na área do direito. E o Rio de Janeiro, que hoje é uma cidade, digamos, razoavelmente conturbada, na década de 40? Não, era uma ótima cidade, tendo em vista as circunstâncias de quando eu me casei em 1956, eu e minha mulher, nós passeávamos muitas vezes na Praia do Flamengo, às 10 horas da noite, com a maior tranquilidade possível. Hoje já sabe, foi em 1956. O senhor não se arriscaria a dar uma partida. Absolutamente. Muito bem. E tem uma curiosidade, o senhor estudou no Instituto Lafayette, no Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro. E o senhor conheceu sua esposa lá? Lá, no 4º ano primário. No 4º ano primário? Mas não começou a namorar no 4º ano? Não. Foi mais tarde, né? Porque durante o ginásio nós estivemos separados, porque ela esteve no departamento feminino e eu no departamento masculino. Voltamos no científico, porque eu ia estudar medicina. E, afinal, resolvi estudar direito porque cheguei à conclusão de que tenho ojeriza sangue. O senhor, por vontade da família? Não, queria ser médico, assim, por vontade pessoal? Pessoal, absolutamente pessoal. Mas cheguei à conclusão de que não dava, tendo em vista justamente essa circunstância. E que momento o senhor decidiu, vou estudar direito? Foi por volta do final do 2º ano científico, começo do 3º ano. Tinha um vestibular? Tinha vestibular. Para a Universidade do Brasil? Naquele tempo, a Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Direito. E o curso de Direito o senhor fez? Fiz todo no Rio de Janeiro, não só o bacharelado, como também o doutorado. Eu e minha senhora. Um casamento não só amoroso, mas também profissional. Formado em Direito, o senhor foi fazer o quê? Eu, formado em Direito, fui advogado. Tendo, inclusive, em 1963, sido advogado do Banco do Brasil, de que me desliguei apenas em 1975, quando tomei posse no Supremo Tribunal Federal. E o senhor advogou para particular? No Rio de Janeiro, sim. Foi Advocacia geral. Advocacia geral. Mais na parte de civil. O objeto do seu doutorado, que área que foi? Foi também em Direito Privado. Direito. Sendo aqui, escrevi uma tese sobre direito romano, antiga execução processual no direito romano. O senhor também se dedicou ao estudo do direito e publicou obras sobre o direito. O senhor tem quantos livros? São 4 teses de concurso. Tenho um livro de direito romano em 2 volumes. Tenho um livro sobre a retrovenda, um livro sobre alienação fiduciária em garantia. A retrovenda foi uma das teses de concurso. E tenho a posse em 2 volumes. E o senhor também entrou para a administração pública propriamente em algum momento da sua vida, né? Procurador? Entrei como Procurador-Geral da República em 1972, onde fiquei até 1975, quando fui nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Lecionou em diversas universidades. Olha, comecei no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho, depois passei para a Católica, passei em seguida para a Faculdade de Direito da Cândido Mendes, no Rio de Janeiro também. Fui professor de
de Direito da Fundação Getúlio Vargas e fui livre docente na Faculdade Nacional de Direito em Direito Civil. Direito Romano e Direito Civil. Depois o senhor prestou concurso? Aí prestei concurso para catedrático, aliás, primeiro para livre docente, aliás, para catedrático de Direito Romano. Eram os 4 candidatos, eu tirei segundo lugar e fiquei como livre docente. E, em seguida, isso foi em 1961, quando eu tinha 28 anos. Depois, e tinha vindo do Rio de Janeiro, de modo que era considerado o carioca naquela época, em que havia grande rivalidade entre o Rio e São Paulo. Mas voltei mais tarde, em 1968, e fiz então um concurso para catedrático de Direito Civil. E aí fui classificado em primeiro lugar, e em agosto de 68 tomei posse na cadeira, onde lecionei até 1972, quando vim para Brasília. E aí, então, me licenciei durante 1 ano e pouco, e em seguida, em 1974, eu fui requisitado pela Universidade de Brasília, onde fiquei até o momento da minha aposentadoria na Universidade de São Paulo, que me pôs sempre à disposição da Universidade de Brasília. O senhor se aposentou, então, pela USP? Pela USP. Como professor? Eu fui o último dos catedráticos. Agora é titular. Eu fui o último dos que, quando assumiram, era ainda catedrático. Depois é que eu virei titular de Direito Civil. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal está conversando hoje com o ministro Moreira Alves, que já foi presidente desta corte. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o ministro Moreira Alves. Ministro, o senhor foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 1975. Sim. E ficou por quantos anos? 27 anos e 10 meses. 27 anos e 10 meses. O senhor provavelmente é um dos ministros que mais tempo ficou no Supremo Tribunal Federal. Houve um anterior a mim, no começo do século passado, que ficou 30 anos, mas naquela época não havia limite de idade, de modo que ele tomou posse aos 60 e faleceu aos 90. Eu ultrapassei, inclusive, em duração de exercício no Supremo, o ministro Galotti, que era até então dos mais antigos, daqueles que mais permaneceram no Supremo. 32 anos atrás, me iniciei como Procurador-Geral da República. Evidentemente, isso também me trouxe recordações, e recordações que a gente as tem com mais intensidade no momento em que se está prestes a afastar-se. E o senhor atingiu a presidência do STF com quantos anos? Foi em 1985 até começo de 88, de modo que foi com 52 anos. E o senhor ficou num período também em que aconteceram grandes transformações no país. A Constituinte, a primeira eleição presidencial direta depois de muitos anos. Como o senhor observou essa cena de um lugar tão privilegiado como o de ministro do Supremo? São as transformações que ocorrem no mundo político. E, em virtude disso, obviamente, os regimes muitas vezes se modificam. E nós passamos de um período em que houve um período que realmente grave para um período menos conturbado, que foi justamente o retorno da democracia nacional. Como o senhor avalia o resultado da Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 88? A Constituição é uma Constituição feita num momento de transição política. E, consequentemente, ela apresenta vantagens e desvantagens de ter sido elaborada nesse período.
sendo que com relação à desvantagem no que diz respeito ao Poder Judiciário, foi justamente ela, de certa forma, se estabelecendo uma série enorme de direitos, fez com que muito litígio surgisse, razão pela qual anteriormente havia menos litígios e posteriormente os litígios são em número tal que o Supremo Tribunal Federal até hoje tem que tomar uma série de medidas no sentido de refrear esse afluxo de acesso à Suprema Corte do país. Quer dizer, antes da Constituição de 88, que foi lançada no Supremo, havia uma carga menor. Muito menor. Basta dizer que eu, quando tomei posse na presidência do Supremo em 1985, eu deixei na Procuradoria-Geral da República aproximadamente 12 processos. E no meu gabinete havia 6. Sendo que naquele tempo, portanto, isso é absolutamente inominável em face do que ocorreu posteriormente, em que no momento em que me aposentei, tendo trabalhado como nunca na minha vida, eu ainda deixei 5.000 processos para que o meu sucessor os destrinchasse, tendo em vista justamente essa circunstância desse afluxo brutal de processos, em que nós chegamos a receber 10.000 processos por ano. Isso se deve ao fato da Constituição ser extensa, ser mais analítica? Sim, porque todas as matérias, em geral, viraram matérias constitucionais. E por isso sempre os advogados encontram um aspecto pelo qual é possível ir chegar ao Supremo Tribunal Federal, dada a sua competência de uma verdadeira corte constitucional e que, portanto, julga as questões relativas a preceitos constitucionais. O ministro Peluso, atual presidente do Supremo, está propondo, a título pessoal, como ele tem declarado, uma proposta de emenda constitucional relativa a recursos, onde, em suma, se advoga que, julgado em segunda instância, se considera a matéria transitada em julgado. Qual a sua avaliação? A avaliação é pelo menos uma proposta que não é a proposta normal do nosso direito, tendo em vista justamente a circunstância de que não se transita em julgado havendo recursos para outros tribunais, sendo que na realidade aí o que nós teremos é que esses recursos, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, na verdade, não seriam propriamente recursos, mas seriam verdadeiras rescisórias. Da sua passagem como ministro e como presidente, o senhor se recorda de alguns casos que tenham obtido grande repercussão? No início, até 1988, portanto, de 75 a 78, o Supremo julgava recursos extraordinários, tanto de matéria constitucional quanto de matéria infraconstitucional. E aí eu me lembro que fui relator de um caso que ainda hoje é citado na jurisprudência do Supremo, relativo ao problema do pão de açúcar e do disco, que era um problema justamente de ações do disco terem para a venda dessas ações ao pão de açúcar. Sendo que essa foi uma questão, realmente, uma questão de direito civil complexa, sendo que o acórdão tem muito mais de 100 páginas. De modo que naquele tempo o senhor veja que ter-se-ia tempo para julgar uma questão dessa natureza, o que hoje não ocorreria com uma certa normalidade, pelo menos, seria absolutamente excepcional. O senhor, voltando um pouco à sua vida no Rio de Janeiro, o senhor naturalmente tem o hábito da leitura. O senhor gosta de cinema, de teatro, o senhor acompanha, o senhor lê mais? Quais são os seus passatempos, se é que são passatempos? Leitura e cinema. Cinema? Cinema. Hoje, principalmente, a televisão. Antigamente era cinema, era propriamente dito no sentido de, fisicamente, era um local fora de casa. Que tipo de filme o senhor aprecia? Eu aprecio geralmente filmes de mistério. O senhor é fã do Hitchcock, imagino. Suspense, intrincado, realmente. Hoje, com essa coisa da ação,
O cinema parece mais um videogame, muitas vezes, do que o cinema do nosso tempo, que a gente assistia. Se contava uma história no cinema... Sem dúvida, havia começo, meio e fim. Hoje, realmente, a coisa se modificou um pouco, se não muito. Muito bem. Estamos conversando com o ministro Moreira Alves nesta nossa habitual entrevista para o Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal.